Graça e paz, meus amados irmãos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou no meu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. O título é A Pesca Maravilhosa. O tema: Não pare. Nessa passagem, aprendemos uma grande lição, que não devemos parar, que não devemos desistir, que temos que continuar confiando no Senhor Jesus, apostando na palavra da verdade. Aqui houve uma escassez na vida de grandes pescadores que tinham o seu costume, era o seu trabalho de pescarem em alto mar. Mas neste dia não houve uma pesca. Mas houve aqui um grande milagre quando Jesus estava presente na vida desses pescadores. Podemos ver o que aconteceu na vida desses homens aqui nessa passagem. Vamos conhecer o grande milagre que Deus fez aqui. E esse mesmo milagre Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Amém. Vamos fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo de Deus que se faça presente e que abra o nosso entendimento e que fale ao nosso coração. Mas também que o nosso coração esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Meu glorioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que entre em Tua presença e venho te pedir, Senhor, que nos perdoe por todos os nossos pecados, nos perdoe por todas as nossas falhas, e que prepare, Pai, o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para entender, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Queremos, Pai, viver dia após dia sobre a Tua obediência. Fala aos nossos corações e nos ensina, Senhor, verdadeiramente a Te obedecer, a dar ouvido à Tua voz. É o que Te pedimos e Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Peço que o Espírito Santo de Deus se faça presente e que fale aos nossos corações e que me use como um instrumento nas Tuas mãos e da Sua própria vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos dar início aqui a essa leitura maravilhosa, que diz assim, no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos,
que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. Louvado seja Deus. Aqui, meus amados irmãos, temos aqui uma grande lição. Que essa multidão que se encontrava ali, estavam ali, naquele momento, naquele local, para ouvir a palavra de Deus. Imagine vocês que esta multidão não estava ali, atrás de um milagre, atrás de uma porta aberta, atrás de solução para os seus problemas. Mas eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Era uma grande multidão, de uma tal forma que apertava o Senhor Jesus. Esse povo queria algo de especial. Eles entenderam que a única prioridade naquele momento era ouvir os ensinamentos de Deus. Aqui, nessa lição, tem esse primeiro tópico, que é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é algo muito importante. Temos que dar ouvido à palavra de Deus. Temos que estar disposto para obedecer a Deus, para aprender os seus ensinamentos. De nada adianta a gente ser curado, a gente ter uma solução de uma porta aberta de emprego, da gente ter uma solução de alguma adversidade daquele momento, porque não vivemos só de momentos. Hoje eu posso receber uma cura, hoje podemos ter até uma porta aberta, hoje podemos ter qualquer problema solucionado, mas temos que aprender com Jesus, porque outros dias virão. E eu tenho que aprender com a palavra de Deus como resolver os meus problemas, como lutar para vencer. Esse povo aqui, eles não corriam atrás de um milagre, eles corriam atrás de aprender os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque como a palavra diz, né, em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui esse povo entendeu que o melhor que o Senhor tem para dar, tinha para dar a eles e tem para dar a mim e a você, é o ensinamento. É o ensinamento da palavra dele. No versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz assim, nessa passagem: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aqui, meus amados irmãos, nesse versículo, nos diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Temos que dar essa prioridade a ouvir a palavra de Deus. É ouvindo que vamos ter fé no nosso coração. É ouvindo a palavra de Deus que vamos aprender
como enfrentar as adversidades que vêm para mim e para você. Porque o próprio Deus diz que no mundo todos nós ia ter muitas aflições. Mas que a gente não podia perder o nosso ânimo. Amém, povo de Deus? Não pare de ouvir a voz do Senhor. Faça como essa multidão. Corra atrás. Não da profecia, não da cura, não dos milagres, não dos sinais, não dos homens, não dos profetas e nem das profetadas, mas corra atrás para ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. Esse foi o grande ministério do Senhor Jesus. E ele foi enviado pelo próprio Deus para que a gente pudesse dar ouvido à voz do Senhor e aprender a vivermos aqui, nesse mundo de coisas boas, mas também de muitas coisas ruins, de muitas adversidades. Não vivemos aqui só no mar de rosa. Temos diversos espinhos, há diversas pedras em nossos caminhos. Amém? Continuando a leitura, diz assim, versículo 4, diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazem ti ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. No 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes. Aqui, meus amados irmãos, o Senhor fala com Pedro. O Senhor, quando estava ali, naquele barco, ensinando aquela grande multidão, ele estava olhando de longe os pescadores. Estava ali vendo todo o movimento e viu que aqueles homens tinham ido a uma pescaria e que não tinha pegado nenhum peixe. E o Senhor, vendo aquilo, chamou Simão e disse: Lance sua rede, volte para o mar. Não pare, Pedro. Não desista. Insista. E Pedro aqui, ele estava exausto, cansado, fadigado, desacreditado. Esses homens tinham uma grande experiência, eram homens pescadores, eles viviam da pesca, tinha todo o costume de ir ao mar e pescar. Mas nesse dia, a maré não estava para peixe. Pedro não pescou nenhum peixe. E o Senhor, que vê tudo, ele viu a tristeza, o cansaço, o desânimo. E disse a Pedro: volte para o mar alto. Vá para as águas mais profundas e lance suas redes. Pedro deu ouvido. Simão Pedro deu ouvido à palavra de Deus. Ele aqui obedeceu. Esse é o segundo tópico dessa mensagem. Ele obedeceu. Obediência, povo. Obediência, povo de Deus.
é a chave para a vitória, é a chave do sucesso, é a chave de tudo, da felicidade, da alegria. Obediência à palavra de Deus. Pedro, mesmo sem acreditar por ele mesmo, dele mesmo, Pedro disse: Senhor, trabalhamos uma noite inteira, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. Eu vou obedecer e vou voltar e vou lançar as minhas redes. Isso nos dá uma grande lição. Em qualquer situação, em qualquer circunstância da sua vida, obedeça sempre a palavra de Deus. Em Atos 5:29 nos diz assim: Porém, respondeu Pedro, e os apóstolos disseram: Mais me importa obedecer a Deus do que a homens. Às vezes estamos obedecendo aos homens, a muitas pessoas, mas não estamos obedecendo, dando ouvido à palavra de Deus. Não estamos dando credibilidade àquilo que o Senhor fala ao nosso coração, àquilo que o Senhor fala através da sua palavra. Podemos ver que Pedro, mesmo ele sendo um homem rude, um homem valente, Pedro não apeitou o Senhor, não. Pedro decidiu obedecer. Ele não questionou. Ele apenas falou: Senhor, havendo trabalhado à noite, nada apanhamos. Mas se é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. E é isso, meus amados irmãos, que temos que fazer. Temos que fazer aquilo que o Senhor manda. Não podemos parar, não podemos desistir. Tem muita gente parando de ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de demônios, a ouvir a voz do desespero, a ouvir a voz da ilusão, a voz do engano. Mas a única voz verdadeira e fiel é a voz de Deus, é a voz do Senhor. É essa voz, é essa palavra quem vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A quem estamos obedecendo? E temos que ter o prazer, meus amados irmãos, em obedecer a Deus. Continuando aqui, no versículo 7, diz assim: E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Louvado seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Simão Pedro aqui, ele se prostra ao Senhor. Ele diz: Senhor, ausente-se de mim, porque sou homem pecador. Ele aqui reconheceu a soberania do Senhor, o seu senhorio. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo o que vai acontecer. O Senhor sabia que eles iam pescar ali uma grande quantidade de peixe, que eles iam saciar as necessidades deles. Mas o Senhor
mostrou ali também a Pedro que ele era o Senhor da vida deles, o Senhor das nossas vidas. É isso, meus amados irmãos. Aqui os pescadores receberam uma grande recompensa. Esse é o terceiro tópico dessa história, a grande recompensa da obediência, a grande recompensa de ouvir a palavra de Deus, a grande recompensa de não parar, de seguir e ouvir o Senhor Jesus. Ele aqui ficou perplexo. Ele deve ter imaginado, mas eu sou pescador. Esse homem é um simples carpinteiro. Eu conheço tudo sobre a pesca. Eu sei quais são os segredos. Mas Jesus aqui nos mostra de que não sabemos de nada. Que não conhecemos nada. É tudo ilusão. A única verdade é a da palavra de Deus. Não confie no seu potencial. Não confie na sua sabedoria humana. Pedro aqui, ele confiou. Ele tinha ali sua autoconfiança, porque ele era pescador de antigo, ó. Há muitos anos, era essa a profissão deles. Eles eram pescadores. Mas o Senhor Jesus estava preparando o coração de Pedro para algo muito grande. Aqui foi algo grande. E o Senhor deu uma lição a ele, uma lição de humildade, uma lição de reconhecer a palavra de Deus. Deu a ele ali todo o potencial que ele precisava, que era colocar toda a sua confiança em Deus. Ele tinha lá suas redes, tinha suas iscas, tinha a sua maneira de pescar os seus peixes. Mas o Senhor deu aqui a eles uma lição, uma oportunidade de conhecer o Senhor, de conhecer o seu grande poder. E o Senhor aqui não deu isso só para eles, para Pedro, para Tiago. O Senhor Jesus deu tanta quantidade de bênçãos, de peixe, que saciou a necessidade de todos que ali estavam. Pedro teve que chamar os companheiros para poder ajudar, porque se ele não chamasse, ele ia afundar. Com tanto peixe, o barco dele não ia suportar, não tinha condição de Pedro nem puxar aquela rede pesada, cheia de peixe. Foi uma grande quantidade que ele nunca pescou na vida dele. Era muito peixe, e peixe grande, não era piaba não, porque o nosso Deus é um Deus grande. Ele tem coisas grandes, muito grandes para nos dar. E aqui continuando, meus amados irmãos, diz assim no versículo 9 em diante, aqui a conclusão, né, dessa mensagem. Pois que o espanto se apoderaram dele, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiu. Aqui, meus amados irmãos, os apóstolos agora ficaram espantados. Foi uma pesca tão grande que causou espanto, causou medo. Eles ficaram pensando que homem é esse? Quem é esse homem
que fez isso, porque nós lançamos as nossas redes, mas o Senhor mostrou a eles que ele tinha que ir mais fundo para os altos mares, porque o Senhor queria fazer ali uma transformação na vida de Pedro. Queria fazer ali um diferencial na vida dele. O Senhor tinha coisas grandes para oferecer, tinha ali um grande ministério para entregar a Pedro. Todos sabemos, né, quem foi Pedro, tantas coisas certas quantas coisas erradas que Pedro fez, mas Pedro foi o homem que o Senhor confiou e disse que ia fazer dele não um pescador mais de peixe, que isso era pouca coisa. Eu vou fazer de você agora um grande pescador de homem, um grande pescador de alma. Essa foi a preparação. O Senhor quis ter ali uma intimidade com o apóstolo Pedro. Uma intimidade profunda. O Senhor demonstrou ali que ele, o Senhor Jesus, era digno de confiança, que Pedro podia apostar todas as suas fichas, todo o seu potencial, mas em Jesus, não nele mesmo, não no conhecimento dele. O Senhor quis fazer desse homem um grande homem. Lembra que o Senhor disse: Pedro, eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Podemos dizer glória a Deus e aleluia, meus amados irmãos. E Pedro, o que Pedro fez? Pedro não parou mais. Pedro não parou. Ele seguiu o Senhor Jesus. Não pare, meus amados irmãos. Não pare, ainda que hoje você não tenha realizado o desejo do seu coração, mas lance as suas redes sobre a palavra do Senhor. Não pare de ouvir a palavra do Senhor. Não pare. O resultado aqui de Pedro não parar e obedecer a palavra de Deus foi esse grande milagre que o Senhor pôde prover na vida dele, na vida dos pescadores. Quando Deus nos abençoa, essas bênçãos não só pertencem a nós, não. Não é só para mim, não é só para você. É para que quem esteja ao nosso redor possa ser abençoado. Quando eu dou ouvido à palavra de Deus, quando eu aprendo, quando eu guardo ela no meu coração, eu posso compartilhar com outras pessoas, eu posso levar essas pessoas ao reino do céu. É esse o propósito de Deus. Deus não estava aqui só preocupado com a prosperidade, com a necessidade carnal de Pedro e nem de nenhum dos apóstolos, assim como não é essa a única preocupação do Senhor. A maior preocupação do Senhor é com o nosso espiritual, é com a nossa intimidade com Ele. O que temos feito? O que temos feito para ter essa intimidade? Temos dado ouvido à palavra de Deus? Ou só temos pedido, falado, sem parar para ouvir? Essa grande multidão, eles fizeram o quê? Eles deram ouvido, eles se juntaram ali, apertando o Senhor Jesus, deixando o Senhor Jesus sem saída. A única solução que o Senhor Jesus viu foi 2 barcos. E entrou ali naqueles barcos para poder ensinar, porque esse é o prazer do Senhor Jesus, é de nos ensinar. Ensinar a quê? A ensinar a viver, ensinar a andar rumo ao reino do céu. Ele está aqui também para suprir as nossas necessidades? Sim, com certeza. Ele é pai. Qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar uma cobra, vai dar uma pedra? Não, o Senhor é pai, mas tudo o que Ele quer é que a gente
dê ouvido à sua palavra, que a gente confie, que a gente busque o conhecimento, a fé que salva, porque não é pelos merecimentos, é tudo pela graça, é favor de Deus, e isso vem tudo pela fé. Eu preciso ter fé para acreditar. E como eu posso acreditar em alguém se eu não sei quem é ela, se eu nunca parei para ouvir o que ela tem para me dizer? Eu não posso colocar a minha confiança num desconhecido. É preciso que você conheça. E conhecer não é só você falar. Quando eu só falo e não deixo o outro falar comigo, eu não conheço. Eu não sei o desejo que está ali no coração daquela pessoa, porque a palavra diz bem claro que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se essa pessoa não fala, eu não paro para ouvir ela, como é que eu vou conhecer qual é o desejo do coração dela? Se eu não escuto, se eu não paro para dar atenção. Aqui Pedro teve que passar por essa decepção, por essa frustração de passar uma noite toda sendo ele um grande pescador e não pescar nada. Assim também você deve ter aí muitos diplomas, mas está parado sem trabalhar, está dentro de casa sem saber o que fazer. Não pare, meus amados irmãos, não pare, povo abençoado de Deus. Dê atenção à palavra do Senhor, escute o que Ele tem para nos ensinar, isso é muito importante. Diz que a gente temos que ser tardio em falar, mas pronto para ouvir. É ouvindo que aprendemos, é ouvindo que eu conheço, que eu passo a saber quais são os planos que aquela pessoa tem, o que é que aquela pessoa tem no coração. Temos que saber qual é o propósito que Deus tem para mim e para você e para todos nós, porque em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito do Senhor. Aqui mesmo o propósito do Senhor era fazer de Pedro um grande ganhador de alma. E é o mesmo que Ele quer fazer comigo, quer fazer com você. Tem muitas pessoas que Deus também quer fazer um grande empresário, um grande profissional na sua área, alguém próspero. Tem outros que Ele quer fazer um grande ganhador de alma. Quer usar para aquilo que Ele quiser. Temos que saber, temos que descobrir. Não podemos parar no tempo. Não pare. Lance as suas redes sobre a palavra de Deus. Simão aqui só lançava a sua rede para a direita. Aí o Senhor disse a ele: vá lá para as águas profundas, mais profunda, e lance a sua rede agora para o lado esquerdo. Aqui. E Pedro obedeceu. E com isso, Pedro teve vitória. E o Senhor aqui disse: vou te fazer agora pescador de homens. Eu não quero mais que você seja só um simples pescador de peixe, mas eu quero ter mais uma intimidade contigo. Eu quero que você leve a minha palavra a outras pessoas. Eu quero que você ganhe almas para o reino de Deus. E aqui em Atos 2:37 fala, né? Eu não vou ler para não ficar muito extenso. É Atos 2:37, fala do discurso, do primeiro discurso que Pedro teve. E Pedro ganhou quase 3.000 almas para o Senhor Jesus nesse dia. Pedro parou? Aqui não. Pedro prosseguiu. Ele prosseguiu seguindo a Jesus. E os seus discípulos também. Pedro falhou diversas vezes,
Vocês sabem que Pedro negou Jesus, vocês sabem que Pedro quis impedir os planos de Deus na vida de Jesus. Quando Jesus ia ser crucificado, Pedro não aceitou. E o que foi que o Senhor Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, que eu não vos conheço. Porque Pedro estava querendo atrapalhar. Era a intenção de Pedro atrapalhar? Não, mas Pedro ali estava sendo usado por Satanás. Diversas vezes, Pedro disse que estava pronto para ir com o Senhor Jesus para qualquer lugar. E, no entanto, ele chegou a negar o Senhor Jesus 3 vezes. Pedro foi aquele homem que teve a ousadia de andar sobre o mar. Sim, olhou para a tempestade, olhou para os ventos, mas ele teve a ousadia de andar sobre o mar. Pedro foi um homem que teve muita intimidade com Deus. Ele falhou, assim como eu falho, assim como você falha. Não temos aqui nenhum perfeito. Mas Pedro foi um grande pregador do Evangelho de Deus. Pedro ganhou muitas almas para o Senhor Jesus. Pedro deixou tudo para seguir o Senhor Jesus. Deixou o seu trabalho, a sua pescaria, o seu comércio. Não só ele, como os discípulos, João, André, Tiago. Mas Pedro, ele teve aqui um grande destaque. Ele entendeu que ele era um homem pecador e até disse: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Aqui eu termino essa palavra dizendo a vocês e para mim mesmo: não pare. Não pare de ouvir, não pare de obedecer, não pare porque a recompensa vem. O Senhor disse que a recompensa vai ser de acordo com as nossas obras, que nosso trabalho não é vão, que Ele vai nos dar a recompensa. A recompensa já começa aqui na terra, com as bênçãos da provisão de Deus, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso emprego. Tudo que temos são bênçãos do Senhor. Cada um colhe de acordo com o que planta. É não parar. Esse é o segredo. Não pare, porque o maior galardão ainda está por vir, que é o reino de Deus. A salvação é a nossa maior recompensa, não só a nossa, assim como da nossa família. Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração e ao meu coração. Que a gente esteja disposto a abrir a porta do nosso coração, a prestar atenção, dar ouvido àquela palavra de Deus que cura, que salva, que liberta. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vamos dar ouvido à palavra de Deus. Amém, povo abençoado de Deus. Fiquem todos com Deus. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus. Que Ele nos ajude a não parar, mas prosseguir. Seguir o Senhor Jesus até o fim. Porque é assim que vamos receber a coroa da vida eterna. Amém. Meu glorioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
É em nome de Jesus que quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, pela tua doce palavra, pela tua doce repreensão, Pai, porque precisamos que o Senhor, Pai, nos corrija, porque todo pai corrige ao filho que ele ama. E o Senhor nos ama. Cremos, acreditamos no seu imensurável amor. E queremos te agradecer e te pedir que nos ajude, Pai, a seguir, a não parar, a não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o Senhor Jesus, até aquele grande dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por tudo, Pai. E repreendo, em nome de Jesus, todo mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desemprego, de desânimo, todo espírito, Pai, que nos afasta de Ti, que nos impede de ouvir. Limpa, Pai, os nossos ouvidos, limpa o nosso coração. Amém e glória a Deus. Fiquem todos com Deus. Amém.